E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar de novo sobre inteligência artificial nos games. A gente falou no último sobre o AlphaGo, que era aquela ferramenta criada pela DeepMind que conseguia jogar Go de uma forma incrível, né? Aquele jogo que a dificuldade é um pouquinho maior que xadrez, né? Tem até o filme que eu mostrei nos vídeos, enfim. Agora a gente vai para outros áreas, embora tenha a ver com games também. E esse daqui, na verdade, é antes do AlphaGo. O AlphaGo foi por meio foi dessa década, 2011 para frente, 2014 mais ou menos. Se não me engano, o jogo do AlphaGo contra o melhor do mundo foi em 2013. Tem até rosteado no canal deles. Mas enfim, hoje a gente vai falar de xadrez e especificamente sobre o Deep Blue. Esse controverso programa de computador, né, que derrotou um dos maiores, se não se não for o maior, um dos maiores jogadores de xadrez da história, né, o Garry Kasparov. Ele que é um cara assim, tipo, todo mundo que sabe um pouco de xadrez conhece ele, né? Ele foi ainda de certa forma na infância, do Magnus Carlsen, né, que é um dos melhores jogadores atuais. Embora talvez não seja. Eu acho que o consenso seria dizer que o Magnus Carlsen é o melhor atualmente. Embora tenha muitos que se igualem a ele em vários sentidos. Mas ele meio que foi o mestre, assim, por um tempo, na infância do Magnus Carlsen, né? O Magnus Carlsen que empatou com ele, né? Aos 13 anos de idade, se não me engano. Enfim, ele é bem conhecido. Ele teve uma época que ele ficou 20 anos, assim, praticamente só ganhando tudo. Não sei se ele perdeu alguma partida nesse tempo, mas de que ele ganhou muitos prêmios no xadrez, enfim. E ele é um cara, tipo, mesmo alto nível em xadrez. E aí tá um vídeo dele no jogo dele contra o Deep Blue. Lembrando que é um software. E lembrando que isso aqui é 1997, mais ou menos. Então, 1997. E ele jogou contra essa máquina e perdeu, né? Em 96 ele ganhou, e em 97 eles fizeram algumas melhorias no sistema, a gente vai ver quais são, e aí ganhou. Então normalmente é controverso esse tema, porque na época muitos pensaram, e até hoje eu vejo, a gente vai ver mais pra frente, que algumas pessoas acham que o Deep Blue era uma farsa, que na verdade não era um computador, mas na verdade a gente vai ver que não é bem assim. O Deep Blue era um programa muito bem feito e ele não só perdeu o primeiro, mas depois eles tiveram que correr atrás para conseguir fazer um sistema melhor. Lembrando que esse programa foi criado pela IBM, né? Que na época era uma empresa meio estranha, como a gente vai ver no decorrer dos vídeos. A IBM é uma empresa muito boa hoje, põe muita coisa open source, mas antes ela era meia, tipo, a pior empresa possível e imaginável. A gente vai ver por quê, da questão do código fonte não ter sido liberado. Por quê, né? Então, gente, esse é o artigo original aí do Deep Blue, só que esse daqui foi escrito em 2002, explicando a evolução do sistema, né, ao longo do tempo. Dá pra ver que dá pra ver que a IBM Watson, que é uma parte de pesquisa da IBM, ajudou nesse artigo. Uma empresa que eu não conheço é ali a Compaq, né? A Compaq que uniu com o HP, se não me engano, depois. Compaq era uma empresa de computadores bem conhecida, para quem já manja dos documentários de computadores. Sobre a história da computação, né? Compaq era uma empresa muito respeitável naquela época. Enfim, introdução, né? Então, o objetivo aqui é descrever, né, o Deep Blue, que no começo era chamado de Deep Thought, que foi desenvolvido na IBM, né, no meio dos anos 90. E no fim, depois do Deep Thought, eles criaram a versão do Deep Blue, né, que é uma versão mais atualizada da antiga, né, que realmente foi a que ganhou do Garry Kasparov. Aí tá falando aí que em fato duas versões distintas do Deep Blue, uma que perdeu para o Garry Kasparov em 1996 e outra que ganhou dele em 1997. Então, o paper vai focar mais de 1997, né, na Deep Blue em si. E aí,
A Deep Top, que é mais ou menos pensamento profundo seria a tradução, vai dizer que o hardware, né? Então, na verdade, essa sequência de vídeos primárias vai ser sobre o hardware desse sistema. Então, ele vai falar que em 88, essa máquina chamada Deep Thought foi a primeira a derrotar um Grandmaster no xadrez, né? Pra quem não sabe, Grandmaster é um nível mais alto de xadrez. Depois tem o Super Grandmaster, que eu acho que o Hikaru, o Magnus Carlsen se encaixariam entre outras pessoas. Hikaru é outro jogador de xadrez muito famoso. Embora toda hora ele perca pro Magnus Carlsen. Enfim, vai dizer que esses sistemas usam um único chip, né? Chamado de xadrez. É um chip customizado para xadrez. Uma coisa que ele vai usar muito é Tree Search. Quem te viu naquele vídeo do AlphaGo, é uma Tree Search diferente, né? Que vai usar tanto software e hardware focados nisso. Então eles vão usar chips customizados para o jogo do xadrez. Então a máquina em si do DeepTops vai ser uma máquina customizada para o xadrez especificamente. O que é diferente nos sistemas de inteligência artificial hoje, né? Normalmente não tem esse tipo de customização para coisas específicas tanto quanto eles estão fazendo, porque eles fizeram um chip só para xadrez. Né? É diferente do AlphaZero, que é uma ferramenta que a gente vai falar mais pra frente, que é uma mais recente, provavelmente o melhor programa de xadrez atual, né? Que o Garry Kasparov até tá dando consultoria para ele, né? Sobre ele, né? Enfim. Aí vai falar que ele consegue, agora do Deep Thoughts, né? Vai falar que ele consegue fazer uma pesquisa das melhores jogadas, né? Da árvore de melhores jogadas em 500 mil posições por segundo, né? E ali, no caso do chip, né? E depois ele vai falar 700 mil por segundo no caso do Deep Thought. Enfim, a gente vai ver por partes esse sistema. Então, a primeira parte a gente vai ver o processamento. E, gente, lembrando, esse negócio é antigo. Então, o que a gente vai ver aqui vai ser meia boca, né? O seu computador com certeza vai ser infinitamente melhor que esse daqui, mesmo que ele seja ruim. Então ele vai ter, vai falar que vai ter 24 chips customizados para xadrez. Ele vai falar que vai usar dois tipos de processadores diferentes, que a gente vai ver mais pra frente. E especificamente, gente, o nome do sistema eu vou falar CPU para entender de uma forma mais simples. Mas seria o hack de nodes, seria o servidor, vai. Aquilo lá é tipo um servidor da vida. Enfim, eu vou falar servidor porque é mais fácil de falar. Eles eram IBM RS 6000 SP com 36 nodes. Esses nodes, gente, basicamente, imagina que eu pego uma CPU que você tem em casa, vamos supor, e eu ponho 36 CPUs juntas num rack, que era um rack de servidor. Aí cada uma vai ser um node. Então, cada uma vai ter placa-mãe, vai ter chip de memória, chip de processamento. Então você junta isso daí, só que eles não vão juntar numa CPU de verdade, né? Vão juntar numa placa mais simples, para encaixar no rack, no servidor. E aí vai ter a gente vai ver mais pra frente como é simples. Mas ele vai ter 36 nodes, né? Então cada node vai ter o seu sistema em si. E você pode falar, nossa, mas como que eles conseguem fazer todas essas CPUs, entre aspas, rodarem ao mesmo tempo? Por uma coisa chamada computação paralela, que é usada em supercomputadores. Então esse sistema aqui ele pode sim ser considerado um mini supercomputador da época. E usava aí 216 chips customizados para o xadrez. E cada chip, isso aqui é importante, poderia achar 1.6 a 2 milhões de posições de xadrez por segundo. Então, no geral, seria 50 para 100 milhões de posições por segundo. Então, gente, é bastante coisa. Bastante coisa. Assim, o nosso cérebro é muito rápido, mas eu acho que a questão não é de velocidade, mas a questão é que o ser humano, ele, por exemplo, o Garry Kasparov, ele treinou a vida inteira xadrez. Ele jogou a vida inteira, na época da Rússia, que tinha um foco muito grande nesse esporte.
na época que o Garry Kasparov era novo. Então você tá vendo uma pessoa que está jogando há anos, né? Em um computador que foi criado recentemente, na época, né? Tipo, tinha uns 10 anos ou mais de vida. E estava fazendo coisas que passam desse tipo desse cara que treinou a vida inteira. Então é estranho ver isso, mas a gente não deve comparar uma coisa com outra. Até porque a gente vai ver que o DeepMind, que ganhou do Garry Kasparov, não é um programa de inteligência artificial. Ele usa Tree Search, que é um algoritmo comum, não tem nada a ver com um aprendizado, não tem nada a ver com inteligência artificial. Embora, na verdade, no artigo, você pode ver lá em cima, que é um artigo sobre inteligência artificial. Mas na parte prática, a gente não vê nada de inteligência artificial no DeepMind. Nada, zero. Então era só um programa. Era muito parametrizado, né? Então eles basicamente colocavam. Esse Tree Search seria uma forma de aprendizado muito simples, então. Mas não seria. Na minha opinião, eu não considero inteligência artificial. E aí tá o DeepMind, né? Dá pra ver ali o computador. No jogo em si do Garry Kasparov, o computador não foi online, né? Obviamente. Tinha um pesquisador lá, provavelmente, que movia as peças pro computador. Então, o computador ele via jogadas, né? De uma forma computadorizada. E aí as posições que o computador escolhia, o cara ia lá e colocava. Então dá pra ver ali que o negócio não é pequenininho não, o negócio é grande. Então a gente falou de 36 nodes, né? Então aqui nesse rack, se você abrir o rack, vai ter várias camadas. Cada camada vai ter várias unidades de processamento, com placa-mãe, processador, memória. E a gente vai ver isso daí mais pra frente no próximo vídeo. Então espero que tenha sido útil. A gente vai ver mais pra frente. Mais pra frente também nessa parte vai ter uma parte do código-fonte desse programa, que vai ser importante. As pessoas falam, nossa, código-fonte a IBM nunca mostrou. Mas aqui nesse artigo ele vai mostrar um pouco do código-fonte. Então isso aqui é muito importante, até para resolver para as pessoas que gostam de xadrez, que o DeepMind era uma coisa muito cara, era uma coisa muito bem feita. Tem chips de processamento só para isso, então não foi uma coisa humana. Não teve intervenção humana como na época preconizavam. Não, foi realmente o computador que ganhou do Garry Kasparov. Isso é uma coisa boa, na verdade. Mostra como o homem pode criar máquinas que podem vencer outros homens que são ou mulheres, né? Homens ou mulheres que são boas em alguma coisa. Enfim, era isso. Até o próximo vídeo.